Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma leitura com pitaco aqui sobre a vacina russa, que foi notícia na semana passada. Eu li esse artigo aqui com alguns alunos meus que se interessam por isso na semana passada, quando a notícia ainda era nova, essa notícia é do dia 11. E que dia que é hoje? Dia 17, semana passada. E eu acho que eu quero compartilhar com vocês, não só pela matéria em si, mas pelos pitacos. Conversa de boteco aqui, tá? A sua opinião ela deve ser formada com informação consistente de profissionais, especialistas e, enfim. Eu espero que vocês tenham interesse, que vocês sigam os canais da preferência de vocês de ciência de verdade. Para formarem a opinião. Vamos lá. Tantos interesses envolvidos, né? Interesses econômicos, políticos, egos de nações e a corrida pelo caso. E a gente não sabe como que vai acontecer. Todo mundo está se perguntando aí o que vai acontecer quando o primeiro descobrir a vacina. Como que vai ser, né, como que vão trabalhar as patentes, se vai liberar, se não vai liberar, quem que vai ficar rico, como que vai ficar rico. Porque o que a gente sabe é que todo mundo vai precisar produzir e escalar para que essa vacina abranja o máximo de pessoas possíveis. No entanto, há que se ter muita cautela, porque a gente nunca teve que desenvolver uma vacina para tratar no meio da vacina, quer dizer, para tratar no meio da pandemia, para salvar todo mundo, sem ter tido todo o tempo necessário para testar a longo prazo possíveis efeitos colaterais. E eu acho que esse texto é interessante não só pelo fato de ser Rússia versus Estados Unidos, mas pelas coisas que a gente deve se preocupar em relação à vacina. As coisas que são realmente discussões, porque no mar de informação que a gente vive, a gente é inundado com coisas que fazem de conta que a gente tem alguma coisa para debater, como terra plana, como determinados medicamentos e assim. Ao perder muito tempo debatendo coisas que não deveriam estar sendo debatidas porque já são resolvidas, já são claras, a gente perde a oportunidade de se focar nas coisas que realmente têm importância. E isso daqui é o que eu acho que deveria estar no debate público, grande parte disso. Me corrijam aí e coloquem a opinião de vocês nos comentários depois que vocês verem. Leitura interpretada com liberdade para eu mudar muita coisa e manter a essência. Vamos começar. Vai muito além da estupidez. Experts eles se preocupam com essa vacina às pressas aí aprovada na Rússia. As vacinas estão entre os medicamentos mais seguros no mundo e a única razão deles serem os remédios mais seguros do mundo é o intenso rigor dos experimentos clínicos e que testam a sua segurança e eficácia. O Putin anunciou na terça-feira que a Rússia tinha aprovado uma vacina para coronavírus sem evidência em larga escala de testes clínicos. Experts em vacina eles estão preocupados. Eu acho isso assustador. Eu realmente acho que isso é arriscado, disse esse cara aqui, que é diretor do Instituto de Segurança de Vacinas na Universidade Johns Hopkins. Isso daqui é a fodelona das universidades e que é mais do que reconhecida na comunidade científica. O Dr. Peixe aqui, o Salmão, ele e outros experts dizem que a Rússia está tomando passos arriscados, pulando a chamada terceira fase de testagem, que determina se a vacina ela funciona melhor do que o placebo e não causa dano para as pessoas que pegam isso. Não sei se vocês conhecem, e tomara que conheçam, e tomara que sigam o conteúdo dele. Aliás, eu estou desatualizado ultimamente. O canal do Átila e a Marina, e ele explica muito bem o processo de testagem de vacina. Veja, a gente está em casa passando perrengue, a gente não pode sair, muitos estão desempregados e precisando desesperadamente colocar as crianças de volta na escola. A gente quer que a vacina funcione. Se chega um cara e fala assim, eu vou testar uma vacina em você, você se colocaria como voluntário? Primeiramente, a grande maioria de nós diria que sim. E uma vez que você toma essa vacina, você quer que ela funcione. E aí, a gente tem o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É o efeito da fé.
O mero fato de você se sentir seguro pelo fato de ter tomado uma vacina e acreditar que ela funciona pode fortalecer o seu sistema imunológico, e comparado com as pessoas que não tomaram a vacina, você pode, numa grande amostragem, num grande número de pessoas, a sua recuperação ela pode ser muito melhor. Então, a das que pegaram a vacina, o placebo, zero, um remédio de água com açúcar. As pessoas que tomaram remédio placebo, elas podem apresentar uma cura superior às pessoas que não tomaram nada. Por quê? Porque elas têm o efeito da fé. Quando a pessoa diz que, olha, Jesus me curou de uma doença, eu sempre falo para a pessoa assim, sua fé te curou. A sua fé te curou. Se Jesus existe, não existe, se ele está lá e não está lá, se ele olhou para você ou não olhou para você, na verdade, não me importa. Mas se Deus é tão poderoso assim, então foi ele que criou o efeito da fé. Então foi ele que te curou, de maneira direta ou indireta. Então você está certo. Dentro da sua perspectiva religiosa. Agora veja, já que o mero fato de participar de um exame aumenta as suas chances de se curar, o que você precisa fazer? Você precisa dar a vacina de verdade para muita gente e precisa dar uma vacina placebo, tipo água com açúcar, para muita gente, e você tem que comparar o resultado não das pessoas que tomaram a vacina de verdade com quem não tomou nada. Você tem que comparar o resultado das pessoas que tomaram a de verdade comparado com aquelas que tomaram que não era vacina de verdade. Essa fase ela é muito importante, e além de ser muito importante por isso, ela é em muito larga escala, mais do que a primeira fase, do que a segunda fase. Então pequenos efeitos colaterais eles podem aparecer. Não é só a cura que deve ser medida, são também possíveis efeitos. Vai que no meio dessa amostragem toda você tem problemas cardíacos, problemas no fígado, problemas no cérebro de pessoas, muito além do que as pessoas que tomaram a placebo ou do que as que não tomaram nada. Isso precisa ser identificado numa fase de testes. Você não pode vacinar toda a população do seu país para depois descobrir que ela causa efeitos colaterais pro resto da vida. Então, toda vez que você vê um cara do movimento anti-vacinas dizendo que a vacina causa autismo, que a vacina é um negócio colocado pelo governo para fazer você ser mais influenciável por propaganda, tudo isso é mentira, isso é teoria de conspiração. O fato de ter um monte de conspiracionista dizendo que a vacina não é segura quando ela não elimina o fato de uma nova vacina vir carregado com um efeito colateral que pode ser devastador para a humanidade. Em relação a isso, nós temos que tomar cuidado. Então, quando você diz que a vacina ela tem que ser testada e ela tem que ser vista com cuidado, existe um abismo entre o pesquisador que diz, olha, toma cuidado com essa vacina, é melhor não tomar agora, do que o outro que fala que a vacina não funciona. E se a gente não presta atenção, porque nunca teve interesse nesse debate, a gente não consegue ver a diferença que existem entre esses dois grupos. Questionar a validade, questionar a eficácia, questionar a segurança de uma vacina não é ser contra o uso de vacinas, muito pelo contrário, você está querendo refinar o conhecimento da ciência. Veja, diferente de outros experimentos em que as drogas elas são dadas para os doentes, as vacinas elas são feitas para ser dadas às massas, a massas de pessoas saudáveis, Sim, sou eu, é você, sua família, seus amigos, as pessoas que você ama, que vão tomar essa vacina estando saudáveis. É diferente da pessoa estar no leito de morte e alguém chegar e falar, você não quer tentar cloroquina? Não. É diferente você dar um medicamento para uma pessoa que já está doente do que um remédio preventivo para toda a população. Há que se tomar cuidado. Então elas devem ter uma meta de segurança, de padrões de segurança muito altas. Elas devem ter padrões de segurança muito altos. Se centenas de milhões de pessoas pegarem uma vacina e um efeito colateral raro existir, e sem que os pesquisadores no início soubessem, ela pode afetar milhares, ou quem sabe milhões de pessoas. Vamos lá. Ao longo do século passado, pesquisadores desenvolveram poderosas maneiras de testar vacinas para segurança em relação à sua segurança e efetividade. Algumas dessas lições foram aprendidas da maneira dura, quando novas vacinas causaram, de fato, problemas para a população. Mas as vacinas agora estão entre os remédios mais seguros do mundo, graças ao intenso rigor dessas medidas. Esses testes começam antes que as pessoas recebam essa nova vacina, quando pesquisadores injetam em ratos ou em
macacos para ver como eles respondem. Mais é um dos raros plurais irregulares e ele é plural de mouse. Então, se você tem um animal, mouse, o plural é mais. Agora, se você tem mouse de computador, você não vai falar three mice de computador. Não, aí é mouses, ok? Se esses estudos em animais eles correrem bem, pesquisadores então listam algumas dúzias de voluntários para a fase inicial, para a fase 1, onde todos os voluntários eles pegam essa vacina experimental. Médicos então mantêm esses voluntários sob observação, certificando-se de que eles não têm nenhuma reação negativa imediata. Então eles veem se o corpo dessas pessoas estão criando anticorpos contra esse patógeno. É mais ou menos assim, é o nosso corpo que se cura. O nosso corpo que se cura muito tempo depois de você ter absorvido um corpo estranho. Quando você pega esse corpo estranho, o seu corpo começa a desenvolver anticorpos. Quando você estimula, através de uma vacina, a criação desses anticorpos, quando o vírus entra, o seu corpo ele já sabe como combater isso. Então, a boa vacina não é para curar um doente, é para simular uma contaminação, para estimular o seu corpo a se tornar imune a ela. Não é incomum que as pessoas sintam dor. Olha uma palavra gourmet aqui para pain. É muito natural que as pessoas sintam dor nos músculos ou uma leve febre, mas esses sintomas tipicamente não duram muito tempo. Se a fase 1 não trouxer grandes problemas, então os pesquisadores eles vão para a segunda fase, que injeta centenas de pessoas e faz observações muito mais detalhadas do que na primeira. A primeira tentativa, as primeiras tentativas da vacina de coronavírus, elas começaram em março e agora já estão agora 29 estão sendo desenvolvidas, com algumas outras a serem lançadas em breve. As grandonas aí de farmacêuticas, AstraZeneca, Pfizer, elas estão começando a compartilhar resultados muito otimistas nas primeiras fases. Até então nós só temos detectado pequenos ou moderados sintomas e nenhum efeito colateral severo. Voluntários também têm produzido anticorpos contra os vírus, em alguns casos mais do que as pessoas que se recuperaram de uma infecção. Bom, então algumas pessoas, olha que notícia boa. O fato de não serem todas, infelizmente, né? Que bom que seria se fossem todas. Algumas pessoas desenvolveram mais anticorpos com as vacinas do que as próprias pessoas que ficaram doentes de verdade. Isso são números bons, só que aí você precisa disso em larga escala para saber se isso não era uma coisa típica daquelas poucas pessoas que tomaram a vacina. Vai que outras não desenvolvem nada. Então, você precisa testar isso num grupo muito grande e avaliar muito detalhadamente os resultados para que você tenha segurança para falar se o remédio é bom ou não. Ok? Bom, mas não importa quão promissoras sejam os resultados, a fase 3 ela pode falhar. Então, não é porque você tem 29 vacinas tendo passado a fase 2 e indo para a fase 3, porque aí você fala, bom, se são 3 fases e já foi 2, então já tem 29 a caminho, então a probabilidade é que não demore muito. Esse é o problema. O fato de você ter 29 na fase 3 não significa que todas elas vão passar. Pode ser que nenhuma passe, porque a fase 3 é a mais difícil de todas. O timing da Rússia, do anúncio, o momento em que o anúncio da Rússia foi feito, torna muito improvável que eles tiveram informação suficiente para testar e para confirmar a eficácia do produto. Disse essa Natalie aqui, o cargo dela demora meia hora e a gente não tem tempo para ler tudo isso, mas ela é expert em doenças infecciosas, que alertou contra esse processo rushado, esse processo acelerado, apressado de aprovação de teste de vacina. A vacina ela tem que ser aprovada porque realmente ninguém conseguiu derrubar ela, e não porque as pessoas querem que ela passe. Essa doutora,
ela notou que mesmo as vacinas que produziam dados promissores no começo simplesmente floparam mais tarde. Vocês sabem o que é flopar. Então, vacinas que mostraram incríveis resultados, até como a cloroquina no começo você falava, nossa, a gente tem esperança aqui, mas aí quando você vai fazer uma análise mais aprofundada e quando você testa em larga escala, aí ele falha. Então, a cloroquina, num número reduzido de pessoas, num processo inicial, a leitura interpretativa das pessoas que davam a cloroquina e o paciente se curava, davam indícios de que o remédio funcionava. Mas isso é porque o vírus ele tem uma letalidade ali em volta de 1%. Então, todo mundo achou que era ela, mas aí quando você começou a dar cloroquina para um monte de gente analisar de forma comparativa quem não tomava, você teve as pessoas tomando cloroquina morrendo mais e apresentando mais efeitos colaterais. Então, não é porque o político que você gosta ele estava entre as primeiras pessoas que tomaram o remédio e foram analisadas, é que definitivamente aquele remédio é bom para isso. Aí você fala, não, mas tem que aprovar. Sim, agora, imagina que esse remédio aqui, a cloroquina você quer que aprova, mas imagina que esse remédio aqui ele fosse da oposição. Imagina que essa vacina fosse do PT, por exemplo. Aquele bando de ladrão corrupto que saqueou o país todo. Imagina que essa vacina fosse do PT. Você ia aprovar simplesmente porque você quer, porque você gosta dos caras que estão querendo salvar a população? Não. Muito provavelmente você ia querer prova em cima de prova até você ter certeza absoluta de que esse remédio, essa vacina é realmente eficaz. E é isso que a gente deve ter para nós. Num teste de controle aleatório de larga escala, pesquisadores deram a vacina e o placebo para dezenas de milhares de pessoas. Esperaram para que elas esperaram que elas encontrassem o vírus aí pelo mundo. Como tá fácil de contrair o coronavírus, não é que ele falou assim, vai lá e abraça um doente. Não, vacinaram e ficaram esperando para ver quem pegava. Then you wait and see. E aí você olha se eles ficam doentes ou não, se eles morrem ou não. A vacina... bom, ele trabalha na força-tarefa aí for Global Health. Se a vacina é efetiva, menos voluntários vacinados vão ficar doentes comparado com aqueles que tomaram só o placebo, ok? E os russos, eles não começaram ainda esse teste que é crucial. Em junho, o Instituto de Epidemiologia, esse instituto aqui, ele registrou um combinado de fase 1 e fase 2 no Vaccine College. Ok, eles testaram essa vacina aqui e quiseram testar em 38 pacientes. Eles dizem que a vacina... Eles estão falando do russo? É isso? Não. They said... Eles disseram que essa vacina ela foi feita de um adenovírus. Isso daqui, busquem nos canais que vocês seguem aí o que é essa vacina que vem de adenovírus. Com um inofensivo vírus da gripe, carregando um gene do coronavírus similar ao que a AstraZeneca e a Johnson & Johnson estavam fazendo, que estavam usando nas vacinas deles. Essa tecnologia ela ainda é relativamente nova. Vacinas com adenovírus elas são relativamente novas, e a primeira vacina aprovada usando essa tecnologia foi a do Ebola e foi aprovada em junho. Gente, a gente está em agosto, então assim, faz muito pouco tempo que essa vacina foi aprovada. O fato da gente ter essa tecnologia usada na vacina do Ebola já é um grande passo e prepara o caminho e facilita muito para que o trabalho seja feito no do corona. Não é garantia de sucesso, ainda assim. Desde então, oficiais russos eles têm dito que eles vão mover essa vacina rapidamente para a manufatura. O Putin anunciou na terça-feira isso e tornou esse rumor dos oficiais oficial. Então, ainda assim, o Instituto ele nunca publicou os dados da fase 1 e da fase 2. E veja, aí você fala, pô, mas eles não vão publicar porque eles estão querendo ganhar o deles, já que eles estão investindo tanta grana, eles querem obter os resultados. Gente, não é porque você mostra os dados que você mostra o segredo da construção. Você pode ter até vacina. A vacina ela não é o motor que dá para você desmontar, fazer engenharia reversa e descobrir como produz.
ok? No anúncio do Putin, o ministro da Saúde declarou que todos os voluntários desenvolveram altos níveis de anticorpos para o Covid-19, ao mesmo tempo que nenhum deles teve sérias complicações de imunização. Só que aí não disse quantas pessoas, não mostrou números e não mostrou análise para que eles pudessem ser analisados por outros cientistas e outros pesquisadores de outras instituições e países. Não é o tipo de resultado que você espera da testagem de fase 1. Isso não diz para você, não conta para você se a vacina realmente funciona ou não. Vamos mudar de forno. Hoje eu tô querendo dropar aquelas pedras de alquimia para fazer esse pozinho para recuperar essa pedra aqui. E aí quando eu quero tirar, eu não tiro. Mas ok. Isso vai além da estupidez, é mais do que estúpido, disse o virologista na Universidade de Medicina de Nova York. O Putin ele não tem a vacina, ele só está fazendo uma declaração política. Tomem cuidado com conclusões apressadas disso daqui. Isso daqui pode gerar conclusões apressadas do tipo, tá vendo, ninguém tem nada, é só Deus que salva. Ou tá vendo, ninguém tem nada, tem que liberar a cloroquina. Ou tá vendo, a Rússia quer acabar com o mundo. Não é isso. Perceba que você vê a treta sobre o primeiro aviador do mundo, a gente aqui do Brasil dizendo que foi Santos Dumont e os Estados Unidos dizendo que foram lá os irmãos Wright. E isso, pra quê? Pra quê? Isso tem a ver com o quanto enaltece toda uma nação e toda a população dela ser o pioneiro em alguma coisa. A motivação dos Estados Unidos chegarem à Lua não foi descobrir o que tinha lá, foi ser o primeiro a conseguir fazer isso, porque a Rússia já estava quase lá. Então agora a gente está numa corrida muito similar ao que já aconteceu com os Estados Unidos e com a Rússia na corrida espacial. Agora a gente está na corrida da salvação das pessoas no meio da pandemia. E vai fazer uma diferença enorme o primeiro que descobrir isso. Por quê? Porque muitos países eles vão ter que se sujeitar e vão ter que comprar patentes e vão ter que pedir por favor para que ele se libere e se autorize a produção local aqui de uma receita estrangeira, perceba, né? E a gente está nessa briga. Nós brasileiros podemos ser pioneiros. Imagina como seria legal para o ego da nossa nação, que vive dizendo que o brasileiro é burro, que não presta para nada, que não sabe trabalhar direito e que não aprende nada e que mal serve para jogar futebol, mas também toma 7-1. O nosso ego brasileiro como nação aqui, a gente tem esse presidente como presidente, a gente vive envergonhado no resto do mundo. Seria muito bom para o nosso ego que nós fôssemos o pioneiro dessa vacina, para que o mundo inteiro falasse, nossa, cara, se não fosse os brasileiros, a gente já está tentando até agora, e que bom que eles vieram e desenvolveram isso, porque agora a gente pode produzir aqui no nosso país e curar as nossas pessoas, ou impedir que elas fiquem doentes. Graças aos pesquisadores brasileiros, as crianças estão voltando para a escola. Já imaginou? Que legal! Agora imagina também o quanto isso é importante para a Rússia e para os Estados Unidos serem os primeiros a descobrir a coisa. Então, é justificável que seja uma declaração meramente política? Sim. É garantia de que seja uma declaração meramente política? Não sabemos. Só que isso depende dos números que eles mostram. Né? Na terça-feira, o Instituto colocou num website alegando que a terceira fase começaria no próximo dia, na terça-feira, envolvendo mais de 2.000 pessoas na Rússia, bem como nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, México e Brasil. A gente está aí entre as cobaias a serem testadas. O que faz eu pensar que a gente tem que se perguntar muito a respeito do editor também, do papel do New York Times. Então, será mesmo que eles disseram que a coisa já foi de fato aprovada e que já vai para produção? Porque o que eles disseram aqui é que a fase 3, essa que o texto diz que não foi feita, se iniciaria no dia seguinte, na quarta-feira. Bom, na quarta-feira aparentemente nada aconteceu. Todas as outras vacinas até agora que foram para a fase 3... ok. Todas as vacinas que foram para fase 3 até agora, elas foram, no mínimo, 10 vezes maiores do que isso. Com cerca de 30 mil voluntários por bloco. Cada teste que você vai fazer, você testa 3 mil voluntários. A Rússia quer fazer só blocos de 2.000 pessoas. Ok.
A ex-assistente secretária para a preparação da resposta e resposta do Departamento de Serviços Humanitários e de Saúde, e, nossa, cansa, né, ler o título das pessoas, parece que eu tô falando aqui da loirinha lá do Game of Thrones. E, atualmente, conselheira da Coalizão para Inovação de Preparação para Pandemias, disse que uma das lições que os Estados Unidos deveriam tirar do anúncio do Putin, é claro, essa é exatamente a situação que os americanos deveriam querer que seus governos evitassem. Ainda tem muito aqui, será que dá para terminar? Tem coisa pra caramba. A faster process. Bom, aqui seguem mais informações técnicas, e talvez vocês fiquem muito chateados comigo de não ir até o final, porque talvez vocês estejam ansiosos pelo final do artigo. Eu posso até fazer uma segunda parte, mas o mais importante é tudo que vocês forem ler, há que se ter discernimento, né? E você pode simplesmente não se interessar pelo assunto, mas se você for uma pessoa que diz, cara, upar os meus itens no BDO é mais importante, dar atenção para minha família é mais importante, conversar com os meus amigos em conferências é mais importante, então eu não quero saber sobre a vacina, tudo bem, você não está sendo um cidadão ruim, você não está falhando com o seu papel de cidadão por não querer se interessar sobre isso. Mas, uma vez que você diz, eu sou uma pessoa que não se interessa por vacinas, então evite também reproduzir conteúdo com conclusões definitivas a respeito de vacinas. Porque isso polui o debate. Quando você diz, eu não sou alguém que se interessa em se manter atualizado a respeito de assuntos relacionados à vacina, seja também alguém que veste calça as sandálias da humildade e diz, sobre isso não posso opinar. Porque quando você não se interessa, mas você tem certeza que a vacina já está em algum lugar, mas que uma farmacêutica não está contando, porque ela está vendendo por milhões de dólares para as pessoas que são bilionárias, você polui o debate, porque essa certeza que você não sabe nem de onde tirou, ela começa a contaminar a cabeça de outras pessoas que também começam a reproduzir esse discurso. Ok? Bom, espero que seja útil. Me digam aí se vocês querem a segunda parte que eu devo fazer, entre outros vídeos que eu tô louco para fazer também e preciso arrumar tempo. Tenham uma ótima semana, um grande abraço para vocês todos.